Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 27 de junho, dia que celebramos a memória facultativa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 8, 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus oferece instruções para quem deseja segui-lo como discípulo missionário. Ao doutor da lei que se oferece para segui-lo, Jesus lhe mostra que ele vive pobre e de forma despojada. Não tem onde repousar a cabeça. Com sua resposta, o mestre parece convidar o doutor da lei a repensar se realmente está disposto a abandonar seus privilégios e viver de forma pobre. Seguir Jesus não é aderir a uma doutrina, por mais atraente que seja, mas é seguir uma pessoa. É um modo de vida que exige desapego. Um seu discípulo pede permissão para enterrar o próprio pai. A resposta do mestre não despreza o dever sagrado de enterrar os mortos, mas revela que os interesses pelo reino devem estar acima de quaisquer outras preocupações humanas. Seguir Jesus é estar disposto a abandonar as atividades que, mesmo sendo boas, se tornam obstáculo para o seguimento. Querido irmão, querida irmã, por graça de Deus, somos seguidores e seguidoras de Jesus. Acolhemos seu convite para segui-lo. É nossa vocação cristã. Estamos a caminho com Jesus. Desde o início, o Mestre colocou duas condições para seu seguimento: renunciar a si mesmo e tomar a cruz de cada dia. Só assim poderemos segui-lo adequadamente. O Evangelho de hoje ilustra isso. Seguindo Jesus, não se está buscando riqueza nem segurança econômica. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O seguimento não é algo para depois, quando não se tiver mais compromisso com a família ou quando se tiver tempo. O seguimento é agora, todo dia, o tempo todo. Assim, é preciso acolher o reino como prioridade, sem se manter paralisado pelo apego a pessoas ou coisas. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é pedir a Deus a graça de ser fiel no seguimento de Jesus. E reze assim comigo. Ó Jesus, divino Mestre, quanto mais formos desapegados dos bens terrenos, melhores condições teremos para te seguir e colocar-nos a serviço do teu reino. Concede-nos, Senhor, tão preciosa graça. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta segunda-feira, da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 27 de junho, dia que celebramos também a memória facultativa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Amós, capítulo 2, versículos 6 a 10, versículo 13 a 16, o texto de Mateus 8, 18 a 22, rezar o Salmo 49. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Amós e a continuidade dessa reflexão aplicada à vida. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impede o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força. O valente não salvará a vida, e o arqueiro não resistirá de pé. O corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus não tolera os crimes e atentados contra a vida, diz o profeta Amós na primeira leitura de hoje. Temos aqui uma das séries de oráculo de Javé transmitida pelo profeta. Oráculo é uma espécie de alerta dado por Deus aos que violam a lei e desrespeitam a vida, aos que cometem crimes. Temos hoje muitos oráculos, mas poucos são percebidos e reconhecidos. O profeta Amós tem a missão de anunciar a vontade de Deus e denunciar as injustiças cometidas contra ele na pessoa de seus filhos, os justos, que eram vendidos por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias. Esse procedimento lembra algo muito familiar em nossa sociedade. Pessoas que se vendem por tão pouco, principalmente em épocas de eleição ou em qualquer época do ano, em que se negocia a vida como se ela fosse mercadoria. Mais indecente do que aqueles que se vendem são os que compram. A vida e seus derivados viraram uma espécie de produto. Valores como a ética, a moral e os bons costumes estão tão desvalorizados que podem ser comprados no mercado comum a preços irrisórios. À vista disso, os fracos são pisoteados, os pobres são esquecidos, e a miséria é legitimada com a sua face mais cruel, a violência.
No campo da moral, as coisas ainda são piores. Amós cita uma situação, mas hoje podemos fazer uma lista infinda, uma pior que a outra. Precisamos urgentemente de profetas como Amós, que não tenham medo de denunciar as injustiças. Precisamos de discípulos missionários de Jesus Cristo que entendam verdadeiramente qual é o significado do seguimento. Muitos querem segui-lo, mas poucos estão dispostos a viver sua missão profética nesse segmento. Poucos compreendem o que significa seguir a Cristo. O evangelho de hoje mostra essa realidade. Uma multidão se acerca de Jesus. Nem todos querem o discipulado. Eles se acercam dele por interesses pessoais, para obter benefícios próprios. E Jesus sabe disso. Jesus sabe que ainda hoje muitos dos que se dizem cristãos se aproximam dele, das igrejas, das religiões, não porque querem se tornar discípulos seus, na radicalidade do discipulado, mas porque querem solucionar problemas pessoais, seja de saúde, de prosperidade, de carências afetivas, etc. Diante da multidão, ele vai para outra margem. Ir para outra margem é sinal de lançar a missão. Foi um teste para ver se a multidão iria segui-lo até a outra margem. Quem fosse daria uma primeira prova da disponibilidade de segui-lo. Jesus nos convoca para o seguimento, nos apresentando as outras margens. Os que o acompanham demonstram ser verdadeiros discípulos, mas mesmo assim, isso não é suficiente para provar a autenticidade do desejo de segui-lo. O mestre da lei disse a Jesus que o seguiria aonde quer que ele fosse. Esse homem não sabia o que estava dizendo. Ele tinha vontade de seguir Jesus, mas desconhecia os verdadeiros desafios que desse seguimento. Jesus procura alertá-lo para que não o seguisse de modo equivocado. Jesus sempre nos alerta para que nosso seguimento não seja equivocado. Mesmo assim, há sempre os que não entendem ou entendem à sua maneira o seguimento. A resposta de Jesus ao mestre da lei é clara. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o seguem deve quem o segue realmente, ou seja, não o siga interessado em obter bens, seguranças materiais e conforto. Quem o segue deve seguir desinteressado dessas coisas. Uma religião que promete ascensão social, riquezas ou bens materiais não passa de enganação. Jesus não prometeu isso para seus discípulos. Pelo contrário, pediu que se desfizessem até dos seus maiores bens, que são os pais e os filhos, a família. É o que vimos no evangelho de ontem e que hoje volta de outra maneira, na proposta de outro discípulo que diz querer seguir Jesus para outra margem, mas queria primeiro enterrar seu pai. É uma atitude típica dos que querem primeiro resolver os seus problemas, fazer tudo o que lhe convier, para depois se dedicar às coisas de Deus. Deus, que deveria ser o primeiro em nossa vida, acaba ficando por último, quando não podemos fazer mais nada nessa vida. Em sua infinita misericórdia, ele nos acolhe, mesmo que seja no último dia, mas sabemos que isso não é justo. Que o nosso segmento comece agora e não depois de resolvermos todas as situações que nos cercam, depois de termos construído ou ajudado a construir as realidades de injustiças deste mundo. O tempo para o segmento é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Os que tiveram
o profeta Amós não pensaram nisso quando tiveram a oportunidade de poupar a cidade. Exterminar aquela realidade narrada por Amós, incluindo as pessoas culpadas, significou destruir as injustiças. Será que o discípulo de Jesus o seguiu depois? Será que o discípulo de Jesus o seguiu depois de ouvir que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça? Será que o outro discípulo escolheu enterrar o Pai para depois seguir Jesus? Será que nós estamos dispostos a segui-lo agora, apesar das tantas coisas que nos prendem e dos interesses escusos e pessoais que temos? Vale a pena pensar sobre isso. É o que a liturgia da palavra de hoje nos propõe. Querido irmão, querida irmã, tenhamos um pouco do espírito de Amós para nos encorajarmos mais na missão e não nos calarmos diante das injustiças, que tenhamos plena consciência que o seguimento de Jesus exige renúncia, despojamento e não o sigamos apenas para obter vantagens ou satisfazer necessidades meramente pessoais. Seguir Jesus é um compromisso comunitário com a vida de todos e não apenas com a própria vida. Querido irmão, querida irmã, reza assim comigo, Divino Espírito, dá-me maturidade para abraçar o discipulado do reino sem idealizações, e sim dispondo-me a seguir o Mestre até a cruz. Querido irmão, querida irmã, como foi dito, hoje celebra também uma memória facultativa em muitos lugares. É celebrado como festa, no caso daqui da paróquia do Perpétuo Socorro, no bairro Todos os Santos, em Montes Claros. Então, Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começou a ser propagada a partir de 1870 e se espalhou por todo o mundo. Trata-se de uma pintura do século XIII, de estilo bizantino. Segundo a tradição, foi trazida de Creta, Grécia, por um negociante. E desde 1499 foi honrada na igreja de São Mateus, em Merulana. Em 1812, o velho santuário foi demolido. O quadro foi colocado, então, num oratório dos padres agostinianos. Em 1866, os redentoristas obtiveram do Papa Pio IX o quadro da imagem milagrosa. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi colocada na igreja de Santo Afonso, em Roma. De semblante grave e melancólico, Nossa Senhora traz no braço esquerdo o menino Jesus, ao qual o arcanjo Gabriel apresenta 4 cravos e uma cruz. Ela é a Senhora da morte e a Rainha da vida, o socorro seguro e certo dos que a invocam com amor filial. Então rezemos, reze assim comigo. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos suplicamos, com toda a força do nosso coração, amparar cada um de nós em vosso colo materno, nos momentos de insegurança e sofrimento. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós.